Bom, pessoal, continuando a nossa aula, né? Não tem como a gente falar de ocupação da América, não tem como a gente falar da formação do continente americano sem falar, né, dos astecas, dos maias e dos incas, né? A gente vai ter a ocupação, então, do chamado Planalto do México, né? Pelos astecas, perdão, lá no século XIV, tá? O Império dos Astecas vai se constituir principalmente depois do ano de 900, dessa era aqui, tá? Eles tinham uma rígida e organizada estrutura política e social, certo? Com uma classe dirigente representada por milhares de pessoas que eram ou militares e sacerdotes, ok? Bom, os povos astecas, eles vão possuir muitos conhecimentos, tá? Principalmente na questão da ciência, voltada para a questão da astronomia, da engenharia, da arquitetura, também na matemática. A agricultura asteca era baseada numa cultura bem de uma economia de império, né? E que era cada vez mais estimulada pela questão das técnicas agrícolas, até porque eram povos baseados pela ciência, eles gostavam muito da ciência, né? Eles preservavam muito essa questão científica. Então, tudo dos astecas era, mesmo naquela época, era baseado numa questão científica. Desde a questão lá voltada para o estudo da astronomia, da matemática, até a questão da agricultura, que era totalmente desenvolvida numa base científica. Por exemplo, técnicas agrícolas com a questão da irrigação para solos considerados secos, tudo era estudado, né, em função da ciência, tá? Bom, na página 26, a gente tem um pouco da sintetização sobre os astecas, né? A cidade que sintetizou a grandeza desse império foi chamada de Tenochtitlan, tá? A população era estimada de entre 100 e 400 mil habitantes, tá? Era uma cidade bem populosa em comparação a outras cidades, principalmente cidades europeias, tá? Na época da conquista espanhola sobre essa área, né, o Império dos Astecas vivia, vamos dizer assim, o auge de um período de conquistas, porque eles possuíam um exército muito forte, tá bom? Bom, então o que vai acontecer? Com a chegada dos espanhóis, esses espanhóis vão derrotar, né, os astecas, principalmente com a ajuda dos indígenas, né, que vão se rebelar contra a dominação dos astecas, tá? E aí a gente vai ter uma entrada melhor da Espanha, né, dos colonizadores espanhóis, sobre a cidade de Tenochtitlan, é assim que fala. Bom, sobre essa cidade, né, a gente vai ter a construção, então, da cidade do México, né, que atualmente é uma das mais populosas do mundo, tá? A cidade do México, ela ainda apresenta algumas características do passado, principalmente dessa questão dos astecas, tá? E quando a gente vai à cidade do México, a gente consegue visualizar bem como os astecas tiveram forte influência nessa região. Bom, na página 27, a gente vai ter um pouco sobre os maias, né? Que, diferente desses povos astecas, eles vão ter uma política mais centralizada, tá? Ou seja, eles se organizavam em cidades mais independentes, vamos dizer assim. Essas cidades, elas estavam mais espalhadas pelos territórios, que hoje corresponde à Península de Yucatán, no México, a Guatemala, tá? Parte de Honduras e El Salvador, e também de Belize, tá? Então, os maias, eles vão ocupar essa área aí, principalmente ali da parte central, né, do continente americano, né? As primeiras cidades maias vão se expandir entre os anos de 200 e 900 dessa era atual, tá? E vão se estruturar ao entorno de grandes
templos, né, religiosos, tá? Grandes setores administrativos, ok? E o que eles se destacavam? Os maias, ao contrário dos astecas, se destacavam mais na questão arquitetônica, mais na questão religiosa, tá? E também na questão da matemática, ok? Na página 30, pessoal, a gente tem falando um pouco sobre os incas, né? Falamos dos astecas, dos maias e agora dos incas. Né? Entre o século XII e a primeira metade do século XVI, a gente vai ter, então, a formação do Império Inca, né? Que vai estar conectado também a essa questão da conquista de territórios, né? Que vai se dá desde o norte do Equador até o Chile e a Argentina, tá? E vai englobar diversas partes do continente americano. No início, os incas, né, eles vão ocupar principalmente as áreas de planaltos e também da Cordilheira dos Andes, né? E aí a gente vai ter várias tribos dispersas sobre essas áreas, ok? Bom, como que se dá a constituição do Império Inca, né? Vai se dar a partir da integração entre habitantes que ocupavam o litoral dessas áreas, junto com os habitantes que ocupavam a parte das serras, ok? Então, e onde se concentrava a maior parte dessa população? Nos vales dos rios, ok? Bom, na questão da integração da população inca, isso vai acontecer muitas das vezes com a força do uso da violência, né? Porque aí a gente vai ter a briga, igual aconteceu lá nos astecas, nos maias, né? A gente vai ter a briga cada vez mais pela conquista, não somente do território, mas pela essa questão cultural, tá? Os incas, eles vão desenvolver grandes habilidades, principalmente voltada para a questão do artesanato, para a cerâmica, né, para a tecelagem. Então, eles fabricavam vários objetos de metal, como, por exemplo, a partir do ouro, da prata, né, do cobre. E eles vão cada vez mais expandir essa cultura sobre essas regiões ali, né, da Argentina, do Chile, principalmente por essa porção mais alta, sobretudo da Cordilheira dos Andes, tá? Bom, pessoal, a gente termina, né, a nossa parte aqui. Eu vou colocar lá na descrição do vídeo de vocês as páginas que vão ser que precisam ser realizadas de exercício, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula.